Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula de instrumentos básicos de enfermagem. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Quero que me contem quantos desses 8 instrumentos vocês acertaram. E aqui estão eles ao centro do processo de enfermagem, que é a essência aí do trabalho do enfermeiro, pensando no assistir. Aqui estão eles, ó, a observação, o planejamento, a criatividade, a avaliação, a habilidade, destreza manual, motora, o princípio científico, trabalho em equipe, raciocínio clínico, né? Então aqui estão eles e que são eles que tornam possível a concretização do processo de enfermagem. Para o que é o processo de enfermagem? O processo de enfermagem é a essência do trabalho do enfermeiro. É por meio dele que a gente consegue planejar uma assistência de qualidade segura para o paciente. O processo de enfermagem, ele segue por meio de etapas, né? E essas etapas, elas coexistem dentro de uma ordem, né? A gente começa pela avaliação clínica do paciente, então a gente coleta dados desse paciente, dessa família, dessa comunidade. Esses dados são coletados a partir do levantamento da história clínica desse paciente, do exame físico desse paciente, dos exames laboratoriais e de imagem. Então, os dados são levantados a partir desses condicionantes iniciais, né? E aí a gente precisa dessas ferramentas da observação, da comunicação, para que o dado seja levantado de forma fidedigna, né? E usamos, então, no processo seguinte, o próprio raciocínio clínico para tornar o diagnóstico de enfermagem presente e coerente, né, com o caso que a gente está avaliando. A partir do diagnóstico de enfermagem, planejamos, então, o cuidado que será prestado a esse indivíduo por meio das prescrições de enfermagem. Então, são as prescrições que vão permitir a implementação desse cuidado por você e pela sua equipe. Aí está o trabalho em equipe, né? E, posteriormente, você vai verificar o prognóstico desse paciente evoluindo a assistência que você possibilitou e planejou que fosse implementada para esse paciente. Então, a avaliação está aí, em verificar se o que você planejou e foi implementado de fato resultou em melhoria para a qualidade de vida e saúde desse paciente ou de sobrevida desse paciente. Enfim, os instrumentos básicos de enfermagem vão viabilizar o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, vocês já entenderam que vocês terão que ter domínio desses 8 instrumentos básicos de enfermagem. E vamos falar de cada um deles. Vamos começar pela observação. Coloquei algumas figurinhas aqui à direita para vocês. Então, aqui a gente observa. Vamos observar, né, aproveitar aí o instrumento básico de enfermagem para verificar nessas figuras o quanto a gente observa o paciente. A gente observa o paciente, observamos a nossa equipe, o nosso trabalho, nos observamos, né? Então, a observação ela é extremamente importante aí para que o cuidado, a assistência seja concretizada de forma efetiva. Então, é a maneira que você tem para perceber as ações que devem ser implementadas, né, a partir de uma observação crítica do caso que você está conduzindo. Lembrando que essa observação ela não é feita de qualquer jeito, não. Ela tem uma sistematização para ser realizada. Então, a gente tem outras ferramentas que a gente usa para observação. Vocês vão aprender logo, logo. Aí dentro dessa questão tem a palpação do paciente, a percussão, a ausculta, a própria inspeção, que a gente usa os órgãos do sentido, a maneira como a gente vai colher o próprio dado do paciente, né, e observar como ele nos responde, como ele se porta, faces, né, como ele te olha. Então, tudo isso entra nessa questão da própria observação. Aqui, o segundo instrumento básico é o método científico. É por meio do método científico que nós utilizaremos o dado coletado para transformá-lo em diagnóstico de enfermagem. Isso requer uma articulação do seu pensamento dentro dessa
A articulação está entre linhas, conhecimento que você vai adquirir ao longo da sua trajetória acadêmica, mas também da sua trajetória profissional. Então, são processos mentais que vão induzir e deduzir, analisar e sintetizar para que você chegue a uma conclusão, a um diagnóstico e pense aí, planeje a assistência para o paciente. Que estão conhecimentos gerais e conhecimentos específicos inerentes à enfermagem. Outro instrumento aqui, criatividade. A criatividade é inerente ao enfermeiro, nós precisamos da criatividade para articular os recursos físicos, humanos, materiais. A criatividade, ela nos acompanha o tempo todo, mas não é para improvisar, não. É para otimizar e potencializar os recursos que a gente tem. Veja, coloquei aqui uma figura que ajuda com que vocês compreendam o que é criatividade no processo de assistir o paciente. Então, as toalhinhas dobradas com carinhas, né? Na pediatria a gente usa bastante a criatividade, mas não é só na pediatria, não. A gente usa a criatividade o tempo todo para cuidar de todos os perfis populacionais e até para lidar com a nossa equipe. Outro aqui, ó. Comunicação. Não pensem que a comunicação ela é só falada, não. A comunicação é também não verbal. Então, a maneira como a pessoa senta, como ela te olha, como ela te toca, tudo isso o enfermeiro observa, né, durante a comunicação, porque também é um ato de comunicação. Ela não precisa falar para a gente fazer um diagnóstico de como ele está, né? Uma pessoa que chega cabisbaixo, tristonha, ela não precisa te dizer que ela está triste. Você vê nos olhos, isso é comunicação. Então, a gente usa muito a comunicação para atender o paciente, mas também para negociar recursos. Então, quando a gente pensa no assistir e no administrar, que são dois processos que estão interligados, nós negociamos o tempo todo para aumentar recursos humanos e prestar assistência de qualidade, para ter recurso material. Se você não tem habilidade de comunicação, vai ter um problema muito sério. A gente chama isso de comunicação assertiva. Vocês vão aprender técnicas de comunicação. Nós precisamos muito disso. A comunicação também é escrita. Geralmente a gente usa várias delas para que a gente chegue no receptor, né, por várias vias e a comunicação seja compreendida da maneira que a gente quer que seja compreendida. Na nossa área, a comunicação escrita ela é um registro legal que assegura o seu exercício profissional. Não se esqueçam disso. Aqui, ó, outro. Trabalho em equipe. Ai, eu não gosto de trabalho em equipe. Gente, a faculdade é um ótimo laboratório para aprender a trabalhar em equipe, porque é na faculdade que vocês vão aprender a respeitar a diversidade que as pessoas têm, né? A diversidade cultural, a diferença de humores, né, de crenças, de valores, tudo isso a gente tem que aprender a respeitar. As pessoas são diferentes, é bom que sejam diferentes, porque uma equipe heterogênea se completa. Então a gente precisa aprender e aproveitar esse laboratório que é a faculdade para aprender a lidar com as pessoas, porque você depois vai estar em uma equipe em que você é o cabeça dessa equipe e você vai liderar as pessoas que estão subordinadas a você. E essas pessoas precisam trabalhar em harmonia para que esse trabalho seja feito de forma segura e com qualidade. Então, uma equipe harmônica é uma equipe que presta assistência humanizada. Não se esqueçam disso. E para isso, as pessoas precisam se respeitar, aprender a trabalhar em equipe. Nosso trabalho ele é essencialmente em equipe. Já parte da nossa equipe por categorias profissionais da própria enfermagem, o enfermeiro, auxiliar e o técnico. E quando a gente pensa numa equipe multiprofissional, está aí o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Se a gente não souber trabalhar em equipe, vai ser difícil. Então, vamos lá, desenvolver essa habilidade. Outro instrumento básico de enfermagem é o planejamento. O planejamento também participa de todos os nossos momentos de trabalho. Não
é o que nos permite não improvisar, né? Não é legal improvisar, a gente precisa planejar e precisa seguir sistematicamente as etapas de planejamento, porque é pelo planejamento que a gente chega a resultados mais seguros, de maior qualidade, que a gente alcança as nossas metas e objetivos, né? E o legal é que o planejamento ele vai permitir, se ele for flexível, né, que você articule com os outros instrumentos. Nós planejamos a assistência do paciente, por exemplo. Então, quando você vê um paciente com, eu tenho diabetes, eu sou hipertenso, eu não tomo remédio porque eu não gosto, às vezes me irrita, me dá tosse. Então, quando o paciente te conta essas coisas, você articula o seu pensamento, faz diagnóstico. À medida que você faz o diagnóstico, você já começa a planejar. Já vem na sua cabeça, a partir da sua habilidade, da sua experiência, tudo que você deve fazer para conduzir aquela assistência, então, com qualidade. Vamos mais um? Aqui está a avaliação. A gente usa a avaliação para verificar se os nossos processos foram pensados e implementados de forma adequada. Então, depois, ao final que eu implementei as prescrições, eu vou verificar se de fato as prescrições que eu implementei foram adequadas. Por exemplo, eu peço que seja feito um curativo com carvão ativado para o paciente que está com uma ferida assim, assim, assado. Quando eu retirar aquele curativo anterior, feito no dia anterior, eu vou verificar se aquele curativo surtiu ou não efeito, observando como é que está aquela ferida. Então, a avaliação é inerente a todo o processo de trabalho do enfermeiro, é o seu julgamento. E também nessa questão de avaliação, aproveito para falar que estão as crenças, os valores, os nossos códigos de ética, a lei do nosso exercício profissional, tudo que a gente faz tem que ser pautado nessas questões. Então, a gente precisa o tempo todo estar avaliando se nós estamos seguindo os preceitos legais que regem a nossa profissão. Mais um aqui, habilidade psicomotora, que geralmente os alunos eles têm temores, né? Chegam no final da faculdade e falam, eu não sei fazer nada, não tenho habilidade. Vocês terão ao longo da faculdade muitos treinamentos para desenvolverem habilidade psicomotora, destreza psicomotora, para fazer curativo, para funcionar uma veia, para passar uma sonda, para posicionar um porta-CAT. Vocês vão aprender ao longo da faculdade. E esse treino exaustivo é o que vai permitir que vocês desenvolvam essa habilidade. É extremamente importante para o enfermeiro, né, que ele vá para o serviço com uma determinada habilidade, porque o nosso trabalho ele é pautado no fazer, né? E para terminar aqui, então vamos concluir dizendo que os instrumentos básicos de enfermagem são ações que vocês precisam aprender, ter conhecimento, habilidade e atitude para implementar, porque são eles que vão permitir e fazer com que a sua assistência seja prestada com qualidade e segurança para o paciente, para a família e para a coletividade. Outra questão legal entre a gente concluir é que esses instrumentos eles permitem que sejam extraídos indicadores que possam avaliar a qualidade da assistência que você presta. Indicadores são dados numéricos, né, que a gente vai considerar aí para cada intervenção que a gente fizer com o paciente, que vai permitir que a gente avalie a assistência que estamos prestando. Tá? Então, hoje a gente viu esses 8 instrumentos básicos, estudem sobre eles e no chat a gente conversa um pouquinho mais. Pessoal, muito obrigada pela atenção, desejo aí que vocês tenham um ótimo feriado.